temática é de Juca Lobo. Gostaríamos agora de convidar os nossos palestrantes do dia. Jussara Moreira, pós-doutora em Artes Cênicas, doutora e mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, graduação e especialização em licenciatura plena em Educação Física, bacharelado em Musicoterapia, licenciatura plena em Educação Artística, habilitação música, especialização em Psicomotricidade e Pedagogia do Movimento Humano. Desde 2017 é professora adjunta do curso de Literatura em Teatro da Universidade Federal de Rondônia, licenciatura, onde ministra disciplinas na área de teatro e música. Integrante dos projetos de pesquisa PACIOP, Laboratório de Pesquisa em Teatro e Transculturalidade, Praxis, Reflexões e Poéticas Pedagógicas, e Grupo de Estudos em Educação Musical. É integrante do Programa de Extensão da Artes em Cena, Teatro, Política e Sociedade e dos projetos de extensão universitária, Trupe dos Conspiradores, Pesquisa e Prática em Encenação e em Atuação, como diretora musical e preparadora vocal, e por dentro do teatro como coordenadora. No ensino de música, atua principalmente no campo da expressão vocal, leitura e escrita musical, ritmo e movimento. No ensino de teatro, consciência corporal, musicalização de atores, voz cênica, jogos teatrais, processos de ensino do teatro, e na área de produção artística atua sobretudo nas modalidades de teatro de rua e teatro musicado, formação do ator e musicalidade do ator. Na área de pesquisa, investiga artistas e grupos de teatro em seus processos formativos e estéticos, pedagogias teatrais, crítica e musicalidade do teatro de rua, com livros e artigos publicados sobre essas temáticas. Sabrine Sena. Sabrine Sena, natural de Teresina, Piauí, pós-graduada em Educação Especial Inclusiva, Regência Coral, Direção de Arte e Técnica em Musicografia Braille e mestranda em Educação, graduada em Educação Musical e Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás, educadora musical e arte educadora, atuando desde 2000 com musicalização infantil, ensino regular de arte em música e em projetos sociais. Regente dos coros em Porto Velho desde 2012, atendendo os corais do Ministério Público do Estado de Rondônia, Tribunal Regional do Trabalho, 14ª Região, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Usina de Giral, ESBR, ONG Moradia e Cidadania, Faculdade São Lucas, Academia de Música da Universidade Federal de Goiás e Coral do SESC. Idealizadora e diretora atual geral do projeto Canto para Todos desde 2014. Professora concursada da SEDUC Rondônia, atualmente gerente de Arte e Cultura Escolar da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia. Mora na cidade de Porto Velho, onde é regente dos corais do Ministério Público do Estado de Rondônia, arranjadora e regente do grupo vocal Cantador e diretora criativa da Cantador Produções Artísticas. Uhul! Ana Loise, pós-graduada em voz clínica pelo Centro de Pós-Graduação da Escola Superior da Amazônia, CEPOS, ESAMAS, Belém, Pará. Pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior da Faculdade São Lucas de Porto Velho. Bacharel em Fonoaudiologia pela Faculdade São Lucas de Porto Velho. Bacharel em Administração pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Faz atendimentos em voz clínica e profissional em consultório próprio, atuando também nas áreas de comunicação e oratória para advogados, políticos, empresários, estudantes, professores e demais profissionais da voz. Mentoria, workshops e palestras. Atualmente, o curso é especialização em voz cantada pelo Instituto de Formação em Voz, em parceria com a Faculdade Novo Horizonte
da Bahia. E para finalizar a composição da nossa mesa, eu vou chamar o mediador, que é o Marcos Grutzimar, mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, especialista em Libras pela Facu Minas, bacharel em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário São Lucas, licenciatura em Letras Libras pelo Centro Universitário ETEP, técnico em Campo Erudito pela Universidade Federal de Alagoas. Tem experiência na área de Linguística e Música, atuando principalmente nos seguintes temas: Libras, aquisição de linguagem, linguística, canto lírico e voz. Atualmente é professor do Instituto Federal de Rondônia e desenvolve projetos na área de formação de cantores e libras. É também cantor, artista, já tendo atuado em diversos recitais como solista, bem como cantor em corais e grupos vocais, além de ser um dos criadores do projeto Manhã Livre. Muito boa noite para todo mundo. Primeiro eu quero agradecer essas profissionais maravilhosas que aceitaram o nosso convite prontamente. A ideia dessa mesa redonda é que a gente tivesse um panorama geral do que está acontecendo na cidade. E nada mais justo do que convidar as pessoas que têm feito muitos trabalhos relevantes na nossa cidade, na área de voz artística. Então, vocês estão com um time de peso. E muito obrigado por terem aceitado esse convite. Bom, a gente pode começar. Então, Ana Luísa. Boa noite, pessoal. Conheço algumas pessoas aqui, Luana, Pastor Clínio. Agradeço muito. Esse microfone está falhando. Foi isso. Qualquer coisa a gente toca, né? Está falhando assim. Então, como o Marcos já foi falado aqui, eu sou fonoaudióloga. Desde quando eu resolvi cursar fonoaudiologia, eu já quis atuar na área de voz, porque é uma área que sempre me encantou, e pela minha participação em corais, desde o coral da igreja, e até hoje, sempre que eu posso, eu estou inserida em algum coral, porque é algo que faz tão bem pra gente, né? E, enfim, eu quis aprender mais, tanto para o meu uso próprio, como para ajudar pessoas que também querem e gostam de trabalhar com canto, para que as pessoas percam essa crença errônea de que cantar é um dom. Isso é uma das grandes tendências das pessoas de pensarem que se elas não sabem cantar desde que nasceram, elas nunca serão bons cantores. Porque existem aquelas crianças que com 4, 5 anos de idade já cantam lindamente, e isso faz pensar que somente quem tem essa história de cantar desde pequenininha é que realmente vai ser um bom cantor. E nós sabemos que isso não é verdade. E aí a gente enfrenta um problema, um desafio com relação a esses cantores mirins, que alguns deles são quase prodígios. Um problema que a gente enfrenta no consultório é, às vezes, até como relação, nem tanto com a criança, mas com os pais, que eles acham que pelo fato da criança já ser um bom cantor desde pequenininho, ele não precisa estudar canto, ele não precisa de nenhum preparo, que ele já nasceu pronto, segundo eles pensam. E muitas vezes essa criança acaba desenvolvendo patologias vocais e os pais têm dificuldade, têm resistência em buscar um profissional para ajudar essa criança, porque parece que não é uma coisa que o filho dele vai precisar, um professor de canto ou um fonoaudiólogo. Então, eles até têm orgulho de dizer: meu filho nunca fez aula de canto e canta lindamente. Acredito que a Lívia já até se deparou com situações desse tipo, né? E a gente também tem o outro lado, aquele lado da pessoa que acha que porque ele nunca cantou, que ele já é um adulto, que ele nunca cantou, ele não tem capacidade de cantar bem. E a gente também sabe,
Será que dá para falar sem microfone? Dá, né? Vocês me ouvem. Muito bom. Então, vamos lá. Então, essas pessoas acham que não podem aprender a cantar porque já são adultos, nunca cantaram. E a gente sabe, eu sou a prova viva, né? Que a gente pode aprender a cantar depois de adulto. Não que eu seja uma grande cantora, mas a gente pode, né, fazer aquilo que a gente gosta e ter todos os benefícios que o canto pode trazer para a nossa vida, para o nosso emocional, para a nossa saúde mental, emocional, e trazer alegria para as nossas vidas. Então, é muito importante que a gente saiba, que a gente entenda no consultório essas demandas que surgem para a gente, que muitas vezes pode parecer que a pessoa tem resistência de buscar ajuda e também acontece o contrário, a pessoa se acha incapaz e muitas vezes ela não quer, acha que não vai adiantar ela buscar, enfim, um profissional para poder se desenvolver tecnicamente. E no meu consultório, o que eu mais me deparo, os tipos de cantores que mais vêm para mim, são principalmente cantores de igreja, cantores que ministram louvor, e geralmente esses cantores amadores são os que mais têm curiosidade e vontade de melhorar a sua voz. Eles muitas vezes, muitas não, poucas vezes aliás, mas eu fico muito feliz quando isso acontece. Quando eles chegam para mim sem nenhuma patologia, sem nenhuma queixa, mas eles dizem assim: eu quero cantar, mas eu não sei se eu tenho algum problema, eu quero saber se eu tenho algum problema, porque se eu tiver algum problema eu quero cuidar, porque eu não quero machucar a minha voz. E aí eu acho isso tão lindo, então eu gostaria de ter mais pessoas assim no meu consultório, que viessem buscar o atendimento de uma forma preventiva. Mas geralmente, infelizmente, a maioria só procura quando já tem uma patologia instalada. Oi, som. Somente quando já tem uma patologia instalada, é que eles procuram ajuda. Oi, som. Oi, som. Opa! Trabalhar hoje. Oi, tá falhando, né? Enfim, se não der certo, a gente fala sem o microfone mesmo, né? É bom que todo mundo fica quietinho para poder ouvir. Então, esses cantores amadores, geralmente cantores de igreja, eles têm essa preocupação. Inclusive, dias atrás eu atendi um rapaz que ele me falou que ele parou de cantar. Eu não canto mais porque eu descobri que eu tenho uma fenda na minha prega vocal e eu não quero mais cantar porque pode ser que isso me cause um problema. E aí eu tive que mostrar para ele o que era uma fenda, qual que era a implicação de cantar com fenda. E ele não precisava parar de cantar, mas, enfim, tem pessoas que têm um excesso de zelo e outras que são bastante negligentes. E então, além do cantor de igreja, a gente atende bastante cantores com um perfil muito interessante. Eles são assim, eles têm um trabalho durante o dia, geralmente eles são funcionários públicos, ou então eles são funcionários de alguma empresa, de empresas privadas, mas eles trabalham o dia todo. E eles cantam, aliás, na noite, como um complemento da sua renda mensal. E aí o que acontece? Eles trabalham o dia todo, eles saem correndo do trabalho para ir cantar. Geralmente esse canto deles é na quinta-feira até sábado, ou de quarta a domingo, enfim, 3 ou 4 vezes por semana. Eles cantam num barzinho, num restaurante, eles cantam em casamentos, cantam em formaturas. E esse trabalho deles é um trabalho complementar da sua renda, não é a sua ocupação principal. Isso tem bastante também. Mas aí o que acontece? Eles saem do trabalho, começa geralmente na quinta-feira, e eles vão para essa atividade extra, sem tempo de passar em casa, comer algo de boa qualidade, um alimento nutritivo, comem qualquer coisa, e chegam lá correndo, se arrumam rapidamente, ali um maquia o outro, cuida do cabelo ali, leva, né, enfim, porque o homem já vai, né, direto, e aí
de não ter tempo de se alimentar corretamente, eles vão dormir muito tarde, porque geralmente eles têm que montar toda o equipamento, né, o som, e depois tem que desmontar tudo, acabam de dormir muito tarde, no dia seguinte tem que acordar cedo, e o que acontece? São pessoas que não descansam, são pessoas que não se alimentam bem, que não dormem bem e que estão sempre cansadas. Então, se eles têm toda essa correria, toda essa rotina pesada, será que eles vão pensar em aquecer a voz antes de cantar? Muito dificilmente eles fazem isso. E o aquecimento vocal, antes do canto, antes de uma palestra, antes de dar uma aula, enfim, antes do uso da voz, é extremamente importante para prevenir lesões e patologias vocais. E eles, muitas vezes, eles têm uma demanda vocal de canto muito grande, muito alta, e eles não têm cuidado nenhum com a voz. Muitos deles nem sabem o que é um aquecimento vocal, mesmo se trabalhando profissionalmente, né, recebendo por isso, eles ainda assim, embora sejam profissionais, eles não sabem cuidar da voz, a grande maioria. Então, o grande desafio que a gente tem é de convencer essas pessoas que eles precisam ter uma rotina de cuidados. Normalmente, o fonoaudiólogo, o que chega pra gente é aquele que já está com patologia, como eu mencionei anteriormente. Ele já está com uma alteração, ele não consegue atingir os agudos, ele está com falhas na voz, ele sente dor quando canta, sente cansaço. E muitas vezes ele passa por tudo isso e ainda assim não procura. Só quando ele já está totalmente sem voz é que ele finalmente resolve procurar ajuda. E aí chega lá e a gente já tem uma dificuldade maior de reabilitar essa pessoa. Então, assim, é o que mais a gente precisa é conscientizar da necessidade. E o ideal seria que todos eles tivessem um professor de canto, um fonoaudiólogo acompanhando e um médico otorrino que saiba trabalhar com voz. Porque isso é um problema que a gente também tem, um desafio grande que a gente tem em relação a esse atendimento. Oi, a gente tem enfrenta um grande desafio também em relação ao acompanhamento, porque o fonoaudiólogo não consegue trabalhar se ele não tiver a parceria do otorrino. O otorrino que tem acesso às pregas vocais do cantor, eu não tenho acesso. Somente depois que o otorrino faz esse exame e que eu sei o que está acontecendo nas pregas vocais desse cantor, é que eu posso iniciar a minha intervenção. Porque se a pessoa chega e diz assim, eu estou ficando rouca, o que essa rouquidão me diz? Me diz muita coisa e não me diz nada. Porque uma pessoa rouca, uma pessoa que fica rouca com facilidade, ela tanto pode ser uma pessoa que usa mal a voz, uma pessoa que pegou um sereno, pegou um chuvisco e ficou rouca, uma pessoa que está com resfriado, e pode ser uma pessoa que tem um câncer de laringe. É o mesmo sintoma para patologias de diferentes níveis. Então, uma rouquidão não é algo que não se deva levar em conta, certo? Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência. E esse tratamento, esse acompanhamento, aliás, como o otorrino, ele é essencial para que a gente possa dar o melhor tratamento possível a este cantor. E eu vejo assim como um grande desafio que as pessoas realmente tenham consciência e levem o tratamento até o fim. Porque o que muito acontece também, quando eles começam a sentir melhora, eles abandonam o tratamento. E tem aqueles também que vão até o fim. E quando recebem alta, eles param, claro, evidentemente, deixam de ir ao consultório e seguem as instruções. E tem aqueles que não querem parar com a fono, porque eles acham que eles não vão dar conta sozinhos. E até tem gente que até chora, eu não quero parar com a fono, porque se eu parar, eu não vou conseguir cuidar da minha voz sozinho. Aí a gente tem que dizer que a gente está lá para qualquer eventualidade. Então, a gente é bastante assim, confortante, prazeroso e desafiador trabalhar com cantores, porque ainda as pessoas não sabem a importância desse acompanhamento com o fono. Que a maioria das pessoas pensa que fonoaudiólogo é só para cuidar de audição, de dificuldades de fala, de linguagem. E, na verdade, nós temos hoje 14 áreas de especialização na fonoaudiologia. Quando a fonoaudiologia foi regulamentada em 81, aliás, dia 9 foi o dia do fonoaudiólogo, né? No sábado que passou. São 42 anos de fonoaudiologia. Quando eu me formei, só existiam 4 especialidades, e hoje nós temos 14.
Imagina as pessoas, até as pessoas conhecerem e saberem de todas as áreas que o Fono atua, mas essa é a nossa responsabilidade, né, Marcos? Da gente divulgar e a gente trabalhar, fazer o melhor trabalho possível. Este é o meu empenho de todo dia, fazer o melhor trabalho que eu puder, atender da melhor forma, e que este cantor saia dali satisfeito, com uma voz saudável. E eu fico muito feliz quando eu encontro um ex-paciente meu dizendo que a voz dele está ótima, que ele segue, que ele faz os exercícios, ele segue as instruções que eu passei sobre saúde vocal, sobre cuidados com alimentação e todo o processo de higiene e saúde vocal. E isso é bastante gratificante. Eu gostaria muito que todos os cantores e todos os coralistas também pensassem bem nas suas vozes e não deixassem de procurar ajuda profissional quando sentirem qualquer alteração. Com isso, vocês vão ter mais saúde vocal por mais tempo e vão poder aproveitar mais essa coisa tão gostosa e prazerosa que é cantar. Ok? Obrigada. Oi. Congelante ali. Eu estava passei a tarde toda com febre, mas estamos aqui. Gente, eu me chamo Sabrine, como já fui apresentada, conheço muitas das carinhas que estão aqui. E o Marcos me intimou para vir falar sobre o meu trabalho que eu desenvolvo aqui na cidade. E como que eu cheguei nesses corais, o que eu fiz nesses anos todos de percurso. Acho que eu só, não sei se a Sara vai apresentar slide, mas é porque eu esqueço, senão eu vou... Vai dar? Então eu vou falar sobre o coral cênico nas instituições públicas daqui de Porto Velho, da qual eu faço um trabalho, ou trabalhei durante os últimos 11 anos. Pode passar, amores. Então essa sou eu, já fui apresentada, também já pode passar. Então esses foram os corais, né, que começaram aqui. Então quando eu vim para cá em 2012, me pediram eu vim para reger coral, não vim para trabalhar na Seduc, eu vim para reger especificamente 3 corais, o coral do TRT, o coral do MP e o coral do TJ, que pertenciam a outra maestrina, que era uma colega de faculdade, que era a Raquel Miro, para quem é bem da antiga, vai lembrar dela. E ela estava indo embora e eu vim para ficar com esses corais e estou em alguns até hoje. Outros eu fui adquirindo com o tempo. E aí, quando eu cheguei, eu tinha muita... não sei se quem é regente de coros, tem alguns regentes aqui na plateia. Quando a gente muda de coral ou a gente chega na cidade, a gente é sempre comparado com outro regente. Né? E tinha essa comparação, não porque fulano fazia assim, então você tem que fazer assim. Não, meu fulano faz assim. E eu ficava extremamente incomodada, né? Como eu vim de outros locais e tive contato com vários outros regentes, e eu achava aquilo ali estranho. Eu falei, não, peraí que eu preciso... eu chegava em casa e chorava, saía do ensaio com tanto de coralista que já tinha passado, né, por essa experiência. E aí eu falava assim, não, mas não foi assim que eu aprendi. Cada um tem a sua escola e eu quero mostrar o meu trabalho. E eu venho, né, vim de uma... Apesar de ter estudado na mesma instituição, eu tive professores diferentes. E aí eu fui mais para a área do cênico, na universidade que eu estudava. E a outra regente era mais do lírico, né? Então aí eles queriam que eu continuasse o trabalho dela, mas eu não sabia fazer o trabalho dela. Então, por isso a gente começou, eu falei, não, peraí que a gente precisa conversar, instituição. Eu vou mostrar o meu trabalho. E aí teve um certo evento que eu tive que fazer 18 músicas de 18 estados, né? E aí eu falei assim, não, então vai ser aqui vai ser o meu ponto de partida.
E aí eu comecei a envolver esse coral, né? E esses coros com outras instituições, e fui pelo lado do cênico que eu consegui pegar esse coral. Falei assim, não, é agora, né? E aí, enfim, todos os corais que eu trabalhei desde esse primeiro evento, que foi no meu primeiro ano, eles já embarcaram na mesma ideia, porque eles queriam que o coral deles fosse igual ao outro. Então eles embarcaram na mesma, pode mudar, na mesma vertente. E aí eu fiquei 2 anos tentando colocar uma música ou outra, e sempre para o lado da música brasileira, mas de coisas que o coral gostasse. Porque o coral ele precisava gostar, eu precisava apresentar uma coisa nova, mas eu precisava encantar essas pessoas para que eles continuassem nos coros e para que eles entendessem que ali era um coral institucional, que a finalidade, além de cantar hinos, né, que a gente cantava muito hino nacional, hino de Rondônia, hino de países, que era além daquilo ali, que era para eles fazerem uma coisa prazerosa para eles, porque senão virava meio que uma obrigação, eles iam para lá para cantar determinadas músicas. E aí as instituições já estavam em 3, falaram, não, a gente precisa fazer um evento. Sempre tinha algo muito grandioso na Semana do Servidor. E aí, sempre o coral ia cantar e era aquela mesma coisa. Falei, não, então vamos criar algo para essa Semana do Servidor, já que o servidor era o único e as minhas instituições, elas eram ligadas às instituições públicas. E aí, na Semana do Servidor, nós fizemos, no primeiro ano, nós fizemos, acho que 5 dias de um espetáculo que a gente montou. E naquele ano, era o aniversário do Chico Buarque. E aí, o que a gente vai fazer? Então, o primeiro musical tinha um disco chamado Chico para Todos, e a gente não podia chamar o musical de Chico para Todos. E aí depois virou Chico 70, e não podia se falar disso, né? E aí eu falei, não, então vamos chamar Canto para Todos, e aí virou o Canto para Todos nos últimos, ano que vem faz 10 anos de musical. E foi devido a essas provocações, inclusive da instituição, para que se tivesse algo diferente, além de cantar os hinos e cantar em datas, que era Natal, que era a posse de magistrados, né, porque as instituições pediam isso. Pode passar. E aí eu me deparei com alguns fatores dentro do meu coro. Eu me deparei com alguns fatores dentro dos coros que eu tinha que misturar esses grupos. Cada grupo tem a sua individualidade. Então eu tinha 3, 4 coros na cidade e que precisavam se juntar numa determinada época do ano. E aí eu comecei a ter alguns problemas. Primeiro era como administrar o tempo desses cantores para que fizesse com que todo mundo cantasse juntos no mesmo horário e não em grupos, né, cada um do seu horário. E aí esse foi o meu primeiro problema, de juntar eles. Que horas? Vamos à noite. Então, o que eu acho que é um fator de todo mundo. Assim como esse coral aqui, que são pessoas que trabalham o dia inteiro e que vão para aqui à noite, né? E vêm para cá à noite. No meu caso, eles trabalhavam até 1h30, 2 horas, e eles continuavam. Ou o ensaio era no horário de meio-dia, ou eram horários convencionais, assim, que às vezes eles tinham que sair do trabalho, cantava e voltava para o trabalho. E aí, tinha outro fator, eles eram de órgãos diferentes, eles precisavam se locomover, e aí a gente tinha sempre um problema. A questão da autoconsciência, de saber o que você vai cantar e como que você vai fazer isso. Os meus coros, eles são coros leigos, eles não leem partitura por uma opção deles, porque eu tentei durante anos e anos e anos fazer com que a musicalização acontecesse. Professora, eu não quero ler bolinha, eu não quero ver esse negócio que sobe e desce, eu vou ficar tonta com essas partituras. E aí você tem que desenvolver uma linguagem para fazer o seu coro obedecer aquela outra linguagem e gostar do que está fazendo. A questão da socialização era muito complicada, porque eu tinha rixa entre os coros.
Né? Você tem aquele grupo A, aquele grupo B, eu não gosto dela. Eu não vou cantar do lado daquela menina não, porque ela é muito desafinada. E aí foram anos e anos. Aqui também tem isso, né? Não, pode se misturar com soprano, nem com baixo, nem com tenor. Não, vocês têm uma briga de naipes, né? Eu tinha, além da briga de naipes, eu tinha a briga de, sei lá, vamos supor que são 3 grupos de soprano, 3 grupos de sopranos que não se misturavam. As panelinhas, tem isso, as coleguinhas. Sabrina, desculpa, só retirando, a gente não tem esse problema não, porque todo mundo unido. Por enquanto. Todo mundo gosta de todo mundo. Não, todo mundo se gosta, mas tinha as lixas assim de... Nós não temos não. Vocês vão ver com o tempo que vocês vão ter afinidades de grupos, afinidades de eu prefiro cantar do lado de fulano. Entendeu? Porque eu consigo entender. Já ciclano, gente, isso é universal. Você escolher o lado da coleguinha preferida para cantar. Aí eu tinha a questão também das relações afetivas, até entre instituições, de gostar de uma instituição, ou de querer frequentar outra instituição, ou de não querer cantar na instituição do outro. E a questão das emoções, né, que eu brigava, eu falava assim, gente, sempre falava isso, gente, quem tem que se emocionar é o público. Se você chorar aqui agora, na hora dessa música, você vira plateia. Então, assim, e não só isso, gente, era até o repertório. A escolha do repertório, ela é uma coisa bem interessante, né? Às vezes você toca numa... eu sempre trabalhei com psicólogos, então a gente toca numas feridas que às vezes está ali adormecida com uma música, com uma canção, com uma... Qualquer coisa, às vezes, que você faz vai te lembrar uma situação e aí já vira um caso clínico. Então, ela foi bem complicada. E eu coloquei, eu tive grandes professores na minha área de regência, que me ensinaram muita coisa, e me ensinam ainda, alguns já se foram, mas eu quero falar muito que cada coro, cada grupo de pessoas tem a sua personalidade, a sua sensibilidade, e cabe ao líder a tarefa de compreendê-los. Então, nos últimos 10 anos foi isso que eu fiz, foi entender o meu grupo, os meus grupos, que viraram que agora eles são todos amiguinhos, como se fosse uma instituição só, e um vai conhecendo o outro, um sente a falta do outro. Eu nem lembro, às vezes, que eu tenho 2, 3 instituições cantando ao mesmo tempo. E aí, no final, eu estou falando especificamente do Canto para Todos, que virou um produto que esses corais fazem. Então, esse aí foi um espetáculo, aí lembra, Alice, 2018? Muito obrigada. Então, esse foi de 2018. E aqui tinha, eu acho que 2 instituições, não lembro, e a comunidade, que vai mais para o espetáculo. Pode passar. Aqui eu já falei da questão dos relacionamentos. E aqui foi todos os espetáculos que a gente teve, que cada ano eles vão mudando o tema. Aí vira um objeto de estudo também, porque daí você estuda o repertório, você estuda a situação, você vê o que a instituição quer, você vê o que a instituição quer, o que aquele ano está pedindo. Então, primeiro lá foi Chico, né? A gente fez uma homenagem ao Chico Buarque. A gente contou a história desde ele foi separado por momentos da carreira, e aí a gente foi contando. O Canto para Canções e Momentos, ele teve 100 coralistas no palco, de 4 instituições públicas e privadas. O Rock História, que foi contada uma história do rock nacional e internacional. O Cotidiano, que foi 20 dias depois do Rock História, um grupo que foi montado assim, do zero em 20 dias para uma outra história, né, que falava de músicas do cotidiano. O Cantando Histórias, que foi, a gente contava as histórias do próprio coral. E o repertório foi escolhido por meio das histórias que o coral contava deles. Briga de mãe,
gente foi montando a história. Daí, o Cantando Amores foi de 2018, que foi aquele da roupinha branca lá que vocês viram. Os Sonhos, de 2019, e aí a gente teve um hiato de 2020-2021 por conta da pandemia. E voltamos no Rememorar e o Encanto, esse ano, que foi o último espetáculo de outubro. Aí algumas foram das meninas, espetáculos diferentes. Aqui embaixo é um coro de escola, tá? A SEDUC em 2015, o Barão de Solimões fez 90 anos, ano que vem ele já vai fazer mais um aniversário grande. E nós colocamos os alunos, nós fizemos um coral com a aluna, eu junto com Mira, e teve toda uma produção. Os alunos da escola, eles foram para o teatro, lotaram o teatro, para comemorar, junto a contando a história da escola. Pode passar. E aqui foi um grupo experimental, tem algumas carinhas aí que eu acho que vocês estão vendo aqui na plateia. Temos 3 ali, aqui eu acho, 4. Que foi um grupo experimental que nós atuamos de vez em quando, com caras diferentes, com propostas diferentes. Esse aqui especificamente foi um musical montado em homenagem ao Zezinho Maranhão, que foi um machista do Maranhão, mas que morou bastante tempo da vida dele aqui em Porto Velho. Inclusive, obrigada. E é isso. Participando dessas atividades que o coral tem promovido, dos quais eu tenho participado, porque me sinto muito acolhida em Porto Velho. Eu estou aqui há 6 anos, exatamente esse mês de dezembro, fazendo 6 anos. Eu vim para cá, não sou carioca, mas eu vim para o Rio de Janeiro, onde eu morei assim, por muito tempo, trabalhava lá. E eu vim aqui por meio de um concurso, né? Eu sou professora hoje da UNIR, sou professora do curso de teatro, de licenciatura em teatro, e ao mesmo tempo que eu sou do teatro, eu tenho uma formação anterior de música. No momento em que o Marcos, que a colega, estava lendo o meu currículo, eu comecei a ficar preocupada, porque eu tinha entregado um currículo bem pequenininho, assim, bem atual, e aí aquele currículo antigo, assim, começou a denunciar a minha idade, né? Agora todo mundo vai descobrir meu passado. Mas, enfim, de qualquer maneira, é muito legal ter essa trajetória, porque a gente junta as coisas, é uma soma de conhecimentos, né? Hoje eu me sinto bastante confortável para dizer que tudo aquilo que a gente faz pela vida, afora, no caso eu fiz esportes, fiz educação física antes e tal, atuei nessa área, tudo isso hoje me ajuda no meu trabalho, ajuda na vida, então nada é perdido no meio do caminho, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente conquista, acaba se tornando parte de uma grande conquista, de um grande desafio dos dias atuais, sejam eles em que ano for, em que momento da vida for. Então, me sinto, assim, bastante gratificada de estar aqui, embora eu me sinta um pouquinho também, assim, uma invasora, assim, eu estou infiltrada, né, porque eu tenho uma formação de música, mas não na área vocal, né,
trabalho num curso de teatro, embora eu tenha essa formação, porque num determinado momento da minha vida profissional eu comecei a trabalhar musicalização de atores no Rio de Janeiro. Então foi aí que começou a questão, eu comecei a não a virar para o lado do teatro, mas a acrescentar a música dentro do teatro. Então, quando surge essa proposta do coro cênico, isso me traz assim, muita alegria de poder participar, tanto como participante do coro, né, na qual eu sou uma aprendiz, me coloco nesse status de aprendiz, realmente, mas também usar tudo aquilo que é possível nesse momento. Também queria colocar que tem uma colega maravilhosa ali, do curso de música, então nós somos parceiros, o professor Edilson, que acabou de sair, é do curso de música também, e eu estou no paralelo ali, no curso de teatro. Eu queria dizer que no curso de teatro aqui da UNIR, eu tenho trabalhado com questão vocal por uma circunstância funcional, né? Porque o curso tem disciplina de técnica vocal. E até a minha entrada, quem dava as aulas de técnica vocal eram professores como a professora Zenice, que tem essa formação, que é especialista na área. Outros professores atuaram também, professor Kleber, que ficou de licença durante vários anos e retornou recentemente. Então, no momento em que eu entrei no curso, como eu tenho uma formação musical, falaram, bom, agora nós temos uma professora de música, então não precisamos mais solicitar a outro departamento ou a outro curso que preencha essa função. Então, eu me vi com um desafio inédito até então de trabalhar com voz, trabalhar com técnica vocal dentro de um curso de atores e professores, principalmente, né, licenciados de teatro. Um grande desafio. Então, qual foi e qual está sendo, neste momento, a minha pegada, vamos dizer assim? Na verdade, eu comecei a usar com os alunos mais os meus conhecimentos de musicoterapia, que é uma formação que eu fiz lá atrás também, por causa das questões emocionais que a professora Sabrina trouxe aqui muito bem, e que às vezes podem jogar por terra os sonhos de muita gente, né? Então, eu diria que eu estou aqui, neste momento, aprendendo muito com o coral, o livro, entrei como aluna, fiz concurso, fiz a prova, estou fazendo as aulas, estou estudando bonitinho, porque eu quero aprender para aprimorar o meu trabalho vocal com esses alunos, né? Porque tenho por eles um imenso respeito, né? Então, mesmo que eu tenha um monte de coisas atrás da minha trajetória que eu estudei e tal, se neste momento eu tenho esse desafio, eu penso que eu tenho por obrigação também aprender nessa área mais técnicas e ter mais conhecimento, como o Marcos falou, que é muito importante, para poder fazer um trabalho legal com esses alunos, né? Mas eu reconheço que talvez a parte mais forte da minha contribuição esteja sendo na parte psicológica. Porque, até agora pelo menos, porque os alunos chegam aos cursos, pelo menos no curso no qual eu atuo, com muitos fantasmas. Fantasmas de talento, fantasmas de afinação, fantasmas de timidez, todos os fantasmas que a gente pode imaginar. E a maioria deles foram colocados de fora para dentro, geralmente pela família, né? Ouviu, você não canta, você é desafinado, eu sou desafinado. Então a pessoa já tem introjetados vários fantasmas, e o meu trabalho tem sido quase que mais do que a técnica vocal em si, tem sido fazer uma espécie de exorcismo desses fantasmas para que a pessoa passe pelo processo, basicamente, de
se divertir com a própria voz. Eu acho que esse é talvez o dado mais básico e importante naquele momento, né? Porque a gente tem a vida inteira para aprender a técnica, para aprimorar. É um caminho que quando você começa, você nunca mais termina. Você não tem como parar. Então, começou, é um aprimoramento para sempre, eterno. Então, eu não tenho nenhuma preocupação que o aluno vai entrar de um jeito e vai sair já cantando, afinado, etc. Eu tenho preocupação que ele tenha lidado, comece a lidar com esses fantasmas, que consiga cantar na frente das pessoas, mesmo como eu estou agora, mesmo sem saber direito a letra, sem saber onde colocar as mãos, mas arriscar e principalmente se divertir. Eu acho que a questão da brincadeira e da diversão é algo que é mais importante do que às vezes a educação, seja musical ou não, dá pra gente. É uma importância muito grande, né? E que tira o peso, né? Eu não sei ler partitura, eu não quero aprender essas bolinhas, porque é complicado, porque é difícil, que não sei o que. Várias interdições que ficam bloqueando, vários bloqueios que impedem a pessoa, às vezes, de descobrir a voz maravilhosa que tem. Né? Ela não se dá chance de descobrir. Então, eu tenho trabalhado muito neste sentido. Até porque, num curso, né, de licenciatura, a passagem pela questão artística, ela faz parte do processo de aprendizagem e de ensino também, mas não é o objetivo final do curso, né? O objetivo final é formar professores. Então, que sejam professores que tenham possibilidade de trabalhar com várias linguagens, com várias coisas, de várias maneiras e, eventualmente, enfrentar um desafio como esse. Colocar uma turma para cantar, como até eu tive que fazer quando eu era professora da SEDUC, do Rio de Janeiro, né? Eu montei um coral lá do meu jeito, um coral afro, com letra num dialeto lá, porque estávamos apenas celebrando, foi quando foi instituído o 20 de novembro, né? Dia da Consciência Negra. Então, faz muito tempo isso, mas foi bem divertido. E os alunos, eu regi aquela regência assim, completamente nada, sabe? Nada. Eu inventei, fiz de conta que eu regia, estou lá só marcando os tempos. Acho que nem a posição certa eu fazia, mas todo mundo cantou maravilhosamente bem. Isso para conseguir isso com alunos, estudantes de ensino supletivo. Quem é que lembra? Ou alguém, né? Já está lá na história, nem existe mais. Ensino supletivo, aqueles alunos sofridos que vão trabalhar vão estudar com muito sacrifício em escola pública, no Rio de Janeiro, depois de andar 2 horas de ônibus, sair do trabalho. Gente, é muito difícil. Então, eu estou contando, assim, até lembrei desse exemplo, para mostrar que, às vezes, para mim, pelo menos, enquanto educadora, esse lado humano do canto, da voz, do cantar junto, do brincar, do se divertir, enfrentar os desafios, é mais importante do que até a precisão que eles acham que tem que ter da afinação. Né? A gente sabe que precisa, a gente percebe. Quem é da música é perfeccionista, eu sou perfeccionista, nós perseguimos o ideal. É claro, ninguém vai fazer um coral para cantar desafinado, senão cada um vai cantar uma coisa. Não é isso. Mas, mais importante do que isso, no fim das contas, é o estar juntos, é o desafio de tentar alguma coisa nova, tentar alguma coisa diferente.
Aí eu caí na real, porque eu não sei inglês. Nunca consegui estudar inglês, sou péssima. Toda hora. Sou péssima, aí eu desisti. Falei, não, eu e meu parceiro desistimos, não vai dar tempo. Aí eu vou tentar fazer alguma outra coisa. Ainda não sei o que é, mas a prova é agora. A prova é agora, mas esse é um desafio que eu vou enfrentar, acho que da mesma maneira. Gente, muito obrigada. Desculpem eu não ser uma pessoa que tenha tantas experiências maravilhosas como os colegas da mesa, mas eu acho que eu precisava trazer esse outro lado, que ele está por baixo, essa emoção, né? Todo esse lado do coração mesmo, que nos empurra para frente, tá? Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez a presença dessas três profissionais maravilhosas que estão com a gente, e nos brindar, né, com suas experiências, e a gente tem um panorama geral do que está acontecendo na nossa cidade, porque às vezes cada um faz uma coisa, né, e às vezes a gente não se encontra para ter esses momentos para compartilhar. Como eu digo, ninguém faz nada sozinho. Se a gente conseguiu fazer tudo isso é porque tem sido algo feito a muitas mãos, né? Então, estamos fazendo coisas, mas houveram outros que vieram antes da gente, né? Aqui está a prova. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Como eu falei, a gente não está inventando a roda, a gente simplesmente está contribuindo para algo que já existia e a gente está somando, que é que mais pessoas também venham somar. Então, infelizmente, a gente não vai poder abrir para perguntas por conta da hora. Temos 3 perguntas marcadas. Então, a Ana falou sobre as dificuldades encontradas em relação aos clientes que vêm até o fonoaudiólogo e a dificuldade de adesão e cuidado desses profissionais com seu instrumento de trabalho. A minha pergunta para ela é o seguinte: quais os limites da atuação do fonoaudiólogo pensando na voz artística? De que forma a gente consegue fazer com que esse cliente ou esse paciente tenha adesão ao tratamento? O limite de atuação do fonoaudiólogo, muitas vezes ele é bastante difícil de determinar. Quando você fala em limite, a gente está colocando isso em relação ao professor de canto, né, principalmente. Até algum tempo atrás, não muito tempo, o fonoaudiólogo se restringia a atuar na parte clínica. Então, o paciente ou o cliente ele só vinha para a gente quando ele tivesse uma queixa vocal já instalada. E o professor de canto, hoje, ele é um aliado super importante do fonoaudiólogo. Como eu falei na oportunidade que eu tive, o cantor precisa ter um fonoaudiólogo, um professor de canto e um otorrino de referência para que ele possa ser um bom cantor. E o limite entre até onde vai a fonoaudiologia, cada vez isso está mais difícil de determinar, porque cada vez mais os professores de canto estão aprendendo fisiologia de voz, cada vez mais eles estão estudando, se aprofundando com conhecimentos que até recentemente era só o fonoaudiólogo que detinha. E o fonoaudiólogo também está aprendendo mais a respeito de voz cantada. Quando eu fiz a minha graduação não existia voz cantada na grade. E nem hoje existe também, que eu saiba. Existe voz profissional, mas é uma voz profissional que abrange muito mais a voz do professor, a voz do palestrante, enfim, a voz falada, né? E a gente só vê voz cantada na especialização e mesmo assim é um módulo só que não dá pra gente dizer que a gente estudou voz cantada. Então esse limite, ele cada vez mais, ele vai sendo, eu entendo que ele é delimitado pelo conhecimento de cada um. Então eu não vou me meter a ensinar uma pessoa a técnica de belting, por exemplo. Eu quero aprender técnica de belting, eu quero cantar mais forte, com a voz, técnica do agudo forte, não sei o quê. Então a gente vai. Então a técnica de belting vai ser interessante. Então eu não vou me meter a fazer isso porque eu não sei isso e não sei ensinar. Se
Se eu sou um professor de canto que também é fonoaudiólogo como você, eu posso ensinar porque eu sei. Mas no caso de eu não saber, eu teria que restringir até onde está o meu conhecimento e a minha experiência. Então eu não diria que existe um limite. O que a gente delimita, para a gente não deixar sem resposta, é que o fonoaudiólogo normalmente ele atua na parte terapêutica, não só nela, porque hoje a gente está aprendendo mais, a conhecer mais a parte artística do canto. E isso é importante porque se eu recebo um cantor sertanejo, eu preciso saber qual é a voz do sertanejo, eu preciso conhecer a voz do sertanejo, eu preciso entender qual é o ajuste que o sertanejo faz para ele cantar. Senão eu vou querer tirar aquele ajuste dele e ele vai deixar de ser sertanejo. Então o professor de canto e o fonoaudiólogo, eles se ajudam muito nisso, nesse sentido de aprender. Esse curso que eu estou fazendo de pós-graduação em voz cantada, eu tenho muitos professores, a maioria são professores de canto. E aí a gente está aprendendo com eles e eles aprendendo conosco. Então esse limite, eu entendo que é o limite de até onde cada um é capaz de fazer. É o limite que cada um tem capacidade, habilidade e qualificação para fazer. Isso acho que não dá mais uma coisa. De forma a envolver esse paciente para ele aderir no trabalho. Isso é um desafio bastante difícil, porque assim, a gente não pode obrigar ninguém a fazer. A pessoa, quando procura um profissional, a gente entende que ele está precisando de um atendimento, mas por que ele muitas vezes eles não aderem? Essa é uma coisa assim, que tanto é difícil da gente explicar. E o que a gente pode fazer? Eu vejo que assim, como a gente não pode obrigar, o que a gente pode fazer é a gente mostrar um trabalho bem feito, é a gente mostrar que uma adesão adequada vai fazer bem para o paciente, é mostrar que se ele fizer os exercícios certinhos, se ele tiver algum professor de canto, se ele cuidar da voz dele, ele vai ter uma voz boa. Isso é uma coisa que vai demorar, ele vai ver os outros fazendo bem feito e ele vai, muitos deles vão se comparar com os outros e vão ver, o que eu não estou fazendo, que eu não consigo chegar até esse nível. Né? Então, assim, uma coisa difícil da gente dizer o que fazer é você mostrar um bom trabalho, principalmente, e através do trabalho que você realiza com outros cantores, eles se espelharem neles e tentar ser também melhor do que eles já são. Obrigado. Bom, resposta de 2 minutinhos, em forma da hora. Então, para Sabrina e para Jussara. Sabrina falou sobre as dificuldades, os desafios do canto coral. Além disso, a projeção que tem de diferentes espetáculos e o crescimento desse trabalho, do primeiro até o último que vocês fizeram. A Jussara também traz contribuições em relação a esses fantasmas que os alunos trazem no momento em que eles iniciam a sua formação artística. Então eu gostaria de perguntar para vocês 2 minutos de resposta apenas. Qual é o impacto que o trabalho da voz artística traz na vida dessas pessoas? O que vocês observam no trabalho de vocês? Eu percebi já em algumas ocasiões que as pessoas se estranham quando elas entram em contato com a voz de uma maneira mais profunda, elas estranham a si mesmas. Elas percebem o potencial que elas não tinham, não é que não tinham percebido que tinham. É uma coisa que eu tenho feito bastante, por exemplo, que é gravar, né? Gravar, cantar, gravando e depois ouvir, cantar de novo, depois ouvir, cantar de várias maneiras, e ela descobrindo a voz, porque a voz é uma coisa muito maleável, né? É impressionante. Eu, por exemplo, acho fantástica a coisa do dublador. A pessoa que dubla vozes, para mim, assim, é fascinante. Eu faria se eu pudesse de novo. Mas, assim, então, quando ela brinca com a voz e percebe que ela é capaz de fazer uma voz mais assim, mais assada, dentro dos personagens, né, que é uma coisa mais teatral, é uma descoberta fantástica e elas ficam muito entusiasmadas, assim, para estudar mais, para cantar, para praticar mais. Eu percebi muito bom e me dá um prazer enorme, assim, perceber.
capaz de fazer, que ele vai me dar aquele som por meio de técnica. Eu não falo que é uma técnica, eu vou desenvolvendo aquilo durante 2 meses. Eu sei que no meu primeiro ensaio não vai estar igual no último, né? Mas eu sei aonde eu vou chegar e como que eu vou chegar, mas o Fred, você não sabe disso. E às vezes ele não acredita no que ele vai fazer e no que ele pode fazer. E aí, a emoção de um regente, no final de um espetáculo, as meninas, eu sempre me cobram isso, que eu sei o resultado que eles vão me dar e eles sempre, mas isso não vai dar certo, vai dar certo. E a emoção deles é totalmente diferente do primeiro dia ao último, porque eles conseguiram, eles conquistaram, tem uma plateia que está olhando para eles recebem flores, é tudo muito grandioso para eles. Então você mostrar, no meu caso, um cantor que não é cantor, ele não vive daquilo ali, ele está ali por ele, para ele, e aquilo ali é o momento dele, né? É o momento de prazer dele. Então ele vê que ele é capaz de fazer aquilo ali, desviando da função, porque aquilo ali não é a função dele. Então ele sabe, ele vê, sou capaz de fazer isso. Então isso é o prazer do meu trabalho, é ver a felicidade, ou ver que aquilo ali passou por cima das expectativas do meu cantor. Acho que Oi. E agora, meninas, muito obrigado. Agora passo a palavra ao professor Ricardo Balesteiro. Professor Ricardo Balesteiro é livre docente pela Universidade de São Paulo, USP, doutor em Musical Arts, piano acompanhante e música de câmara pela Universidade de Michigan, dos Estados Unidos, mestre em piano acompanhante e coach pela Westminster Choir College, também nos Estados Unidos, bacharel em música pela Universidade de São Paulo, USP, é pianista e professor associado do Departamento de Música ECA USP, onde ministra disciplinas relacionadas à performance vocal, instrumental e músico teatral. Foi professor visitante da Universidade do Colorado de Boulder, nos Estados Unidos, e pianista ensaiador em Houston Grand Opera, também nos Estados Unidos. Tem atuado com frequência como pianista e diretor musical em apresentações musicais e músico-teatrais no campo da música de concerto no Brasil e no exterior. Sua investigação trata de questões interdisciplinares relacionadas à pedagogia da performance musical e à performance vocal, instrumental e músico-teatral, em contextos colaborativos. Recentemente, tem explorado as possibilidades de métodos radicalmente qualitativos, especialmente a autoetnografia, em sua pesquisa artística. Muito boa noite, professor Ricardo Balesteiro.
Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo e depois de muita emoção ter conseguido chegar em Porto Velho. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. É que eu quase não cheguei. Acho que teve um problema na confirmação do voo e quase não... Mas teve uma alma bondosa que resolveu a situação no aeroporto, então estou aqui. Eu sei que está todo mundo cansado, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu preparei então aqui uma palestra. Por solicitação do Marcos, de trazer um estudo da expressão vocal artística. Né? Quer dizer, eu, como uma pessoa que trabalha com canto, eu trabalho mais com canto erudito, mas eu tenho expandido bastante a minha atuação, especialmente pedagógica, em relação à canção da música popular brasileira. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre o que a gente faz para entender a expressão mesmo. Né? Aquilo que as pessoas falam, nossa, mas você é tão expressivo, é tão musical, será que a gente não pode olhar isto? Será que isso sempre vai ficar submerso no mistério? Então essa palestra é para falar sobre isso, tá bom? Podemos passar? Então aqui vai clicando aí, aparecendo coisa, exatamente. A gente vai ter que tratar alguns conceitos, elementos, estratégias técnicas para compreender como se constitui a expressão vocal artística. E eu falo no campo pedagógico porque aqui a gente está falando sobre ensino, aprendizagem, né? Eu acho que o maior interesse nosso é em aprender e ensinar também. Todos nós no Brasil temos uma responsabilidade enorme pedagógica. Isso a gente precisa assumir desde o início até o final da nossa existência. A gente não vai se isolar e fazer o que a gente quer. A gente está sempre compartilhando com as pessoas. Passando para o próximo slide, a gente vai fazer uma abordagem da palestra que é exploratória, não vai ser nada teórico, tá? Artístico e técnico. Parte desse lugar mesmo de um professor, pesquisador, artista, que quer compartilhar com vocês o que está por trás aí da minha cabeça quando eu faço alguns comentários, quando eu escuto as pessoas. Seguindo, vamos começar com uma breve contextualização aqui para essa palestra do que pode ser expressão vocal. Estou fazendo um resumo do resumo do resumo, tá? Então, tem dentro da função comunicativa da voz, a gente pode falar isso no canto também. Tem uma que é informativa, eu estou falando um texto, estou cantando um texto, né? E tem um outro que é estético, né? Que está num âmbito que se entrelaça. Então, eu vou falar uma coisa que vocês vão pescar, mas alguma coisa vai ficar no ar e que vocês vão apreciar e vão falar, mas que coisa bonita, isso está no campo da estética. Então tem escolhas de como a gente faz, né? Tem escolhas que são importantes. Eu quero falar alguma coisa, mas como eu quero falar, talvez seja mais importante do que eu quero falar. Seguimos um pouquinho. Os contextos de produção, só para a gente entender, tem o público, né? Isso tudo está revelado na música muitas vezes, o formal e o informal. Então, tudo que a gente vai falar aqui, vocês podem, na cabeça de vocês, ligar essas coisas, essa variação, né, enorme de contextos, de formas de produção. Seguindo um pouquinho mais, os modos de produção da vocal, então, de expressar a vocal, como a gente sabe tudo isso, né, que a gente faz com a voz, e um pouco mais, né? Então, o que a gente vai falar nessa palestra é uma fraçãozinha de tudo isso, que é a voz cantada. Podemos seguir? Tem algumas premissas aqui, olha, que eu tenho, né, na minha prática. Como é que o objetivo último é artístico e pedagógico? Né? 2, relação direta com a técnica vocal, ou seja, tem um objetivo artístico e pedagógico, eu entendo que tem uma relação com técnica. Mas, 3, a técnica responde à expressão e não ao contrário. Então, a técnica não pode ser uma premissa. Ela é uma resposta a. Então, a gente precisa saber o que a gente vai querer fazer. O que eu quero comunicar, como eu quero comunicar, e quais meios técnicos eu tenho para atingir, não necessariamente aquele objetivo, mas para me direcionar para onde eu estou querendo ir com a música. Quarto, a expressão vocal é holística. Então, por que eu estou falando isso? Eu vou nessa palestra falar sobre um aspecto, depois eu vou falar sobre outro, só para não falar tudo de uma vez. Mas todo, ele é muito mais importante do que cada um desses aspectos. É só para a gente começar a entender como cada aspecto
coopera para a expressão, para compor a expressão vocal. Ok até aí? Então é mais ou menos isso que a gente vai, por trás de tudo que eu vou falar, é isso aqui. A gente poderia acabar a palestra aqui, mas vamos seguir. Então, os aspectos musicais. A gente tem que entender que a expressão vocal se dá através de parâmetros musicais. Não tem como fugir disso, gente. Música é altura, grave, agudo, duração, intensidade e timbre, 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 timbre. Tá? É isso. Então eu vou mexendo nesses parâmetros e a minha expressão vocal vai se dar. Às vezes eu acelero um pouquinho, às vezes eu falo mais alto. É a mesma coisa que a gente está fazendo o dia inteiro com a nossa voz falada, né? Quando a gente vai, às vezes, fazer música, a gente se desconecta dessa memória corporal da nossa expressão vocal falada e a gente começa a cantar tudo meio, né, travado. Mas isso já é um aprendizado encarnado, isso tudo que eu estou falando, tá? Então, seguindo aqui, a gente sempre avalia através desses parâmetros. A expressão é com a manipulação combinada desses parâmetros que dá. Então, eu vou mexer na duração, no timbre, eu faço alguma coisa, enfim, eu vou combinando, isso vai resultando em expressões vocais distintas, fazendo com que a gente se assuste, se surpreenda, ou queira ouvir com mais cuidado, né? Essa relação, então, entre manipulação desses parâmetros e o efeito, como isso nos atinge, é o que eu considero expressão vocal. Eu estou falando, claro, de um campo bem específico de um trabalho artístico voltado para a voz cantada. Não é necessariamente a representação, mas é o efeito, como aquilo te atinge, tá? Eu, como artista, não tenho a garantia que o que eu estou sentindo você vai sentir, mas eu tenho uma intenção, né? Então eu confio nessa intenção para que o que eu faço te atinja de alguma maneira. Não é exatamente da mesma maneira que me atinge. Então eu vou fazer nessa palestra brevemente alguns exemplos de como cada um desses parâmetros são utilizados para representar coisas, tá? Para criar efeitos vocais. Seguimos? Então eu entendo que a compreensão vocal ela se dá dessas duas vias aqui, ó. Combinações de parâmetros presentes na criação, tipo a pessoa arranjou, a pessoa compôs, a pessoa está improvisando, aqui é a criação. Tá? O que ela fez ali? Que arranjo de música, que disposição esses parâmetros musicais estão e que efeito que vai ter. Isso é uma coisa. O 2 é a forma com a qual esses parâmetros são efetivamente manipulados na performance. E performance é uma palavra que vem do inglês, né? Quer dizer, diretamente veio do inglês até a gente, mas se a gente olhar, ela vem do latim. Per, através, forma. Através da forma. Então, que forma que se constitui quando eu estou falando agora? Como é o timbre da minha voz, qual a intensidade, qual a velocidade. Isto é a performance vocal. Se isso tivesse numa partitura, poderia estar. Aquilo não é a performance. Tá? Aquilo é o processo de criação e o código. Quando eu transfiro isso para o meu corpo e para o corpo de vocês através da audição, né? Da visão e tudo mais, a gente trata de performance. Seguindo, primeiro parâmetro, altura. Então, são frequências, né? Tem uma relação entre alturas e o que eu acho que o mais importante é que vira um contorno melódico. Eu acho que mais importante do que qual é a nota é qual é o contorno melódico. Por quê? Vocês estão me ouvindo agora, vocês não estão cientes de que nota que eu estou cantando, mas vocês estão cientes do contorno melódico. Vocês estão sabendo, o corpo de vocês está pegando o que sobe e o que desce. Porque se eu começar a inverter muito isso, vocês vão falar, ele está falando esquisito, eu não sei o que ele está falando. Então quebra essa relação comunicativa, tá? E eu estou me apropriando desses contornos para enfatizar coisas. Então isso é importante. Quando um compositor faz um salto para cima, faz um contorno melódico bem para cima, ele está, de alguma forma, fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo quando eu vou aqui para a voz mais aguda, quando eu falo.
Aqui tem 2 exemplos aí de música popular brasileira. Duas canções da década de 80, na verdade. Então, uma do Caetano, Onde Queres, Revólver, Sou Coqueiro. Então tem só 2 notas. Né? O que acontece? Quando que o contorno muda? Revólver, coqueiro. O que o Caetano está fazendo? Na sílaba tônica ele muda a nota. Ele está usando o contorno para contornar justamente a tonicidade da palavra. O que o Tom Jobim está fazendo na Luísa? Rua, espada nua, boia no céu imensa e amarela. O que ele está fazendo com o contorno? Uma é tarariro, tariro, larirurura. A outra, toda aresta, né? Falando de antíteses, né? A música do Caetano. Agora o Tom Jobim. Rua, espada, boia no céu imensa e amarela, tão redondo. Rua, espada nua, boia no céu imensa e amarela. É esse contorno. Então a expressão vocal está se dando numa primeira instância através desses contornos. E a gente se apropria dessa percepção para viajar, digamos assim, na proposta. Está sendo feita pela composição, pela criação. Relação entre alturas tem a distância, que é chamada de música de intervalo, né? Ele faz primeiro menor, o Caetano, depois uma coisa menor, está errado falar, né? Porque o intervalo é mais pequeno ou mais grande, né? Porque menor e maior confunde com outra coisa. Então a distância menor ou maior, direção, estou indo para cima ou para baixo. E a fisicalidade. O que eu quero dizer isso? Quando eu faço um intervalo, é um esforço físico. Vocês que estão cantando, vocês percebem que de vez em quando, peraí que eu tenho que fazer um esforço. Então não é só a nota que se desloca, é alguma coisa física que se instaura. Isso também é expressão vocal. O esforço físico é a expressão de vocal. Porque a gente tem não sei se som. Se não der, não tem problema, a gente pula os exemplos. Só clicar para ver se... Aí? Tá sem som? Se não der, não tem problema. Eu faço aqui com a minha voz maravilhosa. Não tem problema, não, tá? Pode passar para os outros slides. Eu comento os dois. Na verdade, a gente tem um exemplo aqui de uma área de ópera. E depois de um slide, né? E a gente tinha um exemplo de uma cantora daqui de Rondônia. Mas enfim, vai ficar depois. Mas eu queria mostrar o uso da mesma coisa das distâncias. Porque na ópera acontece o seguinte, nessa área de ópera. Eu na verdade eu sou uma pessoa muito simples. Eu pego aqui e eu faço a personagem. Eu bordo flores, eu bordo coisinhas. Aí ela faz tudo isso no grave. Aí ela fala, mas quando vem o degelo e a primavera se abre, meu coração se abre para o amor.
aquela coisa bem operística. Então, como que ela faz isso? Ela canta mais grave, quando ela fala das coisas dela, e quando ela vê a primavera e o amor, ela vai para um agudo. E na peça que a gente estava, na canção que a gente ouve da cantora aqui, era surpresa. Tem o mesmo efeito. Então a gente tem uma peça do século XIX europeia e uma música de 3 anos atrás que é o mesmo efeito. Quando vem. Mas quando acontece isso, a música é ótima, super divertida. Ela também vai para o mais agudo. Então essas estruturas que falam de dois lados da história, elas acabam usando 2 lugares da voz para mostrar que são 2 coisas diferentes. Mas a gente vai seguir então aqui sem os nossos exemplos. Duração é o nosso segundo parâmetro. Podemos seguir? É uma organização temporal. É diferente de tempo ou andamento, que quer dizer mais lento ou mais rápido. É como cada sílaba se organiza. Quando eu falo a palavra sílaba, eu posso fazer assim, sílaba, mas é mais difícil fazer sílaba. Então, tem algum tipo de organização temporal que vai ser... Pode existir? Pode. Mas ela não vai ser a mais natural. Então, a organização temporal se dá muito em relação ao texto. Podemos seguir? Existe o ritmo geral da peça. Então, se eu tenho... Você vai compor alguma coisa. Vai ter algum canto que vai ser um outro ritmo que vai se referir a isso. Mas se você tivesse que cantar a mesma melodia só com isso, se fosse a mesma melodia e o acompanhamento fosse só esse, muda completamente. Então tem algo geral da peça que vai contaminar a expressão vocal de vocês. E seguindo aqui, vocês de qualquer forma vão ter um ritmo que vocês vão impor a voz cantada, que se refere ao ritmo geral da peça, compõe. Às vezes vai junto, às vezes vai separado, né? E esse ritmo, ou ele é muito próximo do que vocês falariam, não sei se vocês já perceberam isso. Tem música que a gente canta que o ritmo é bem próximo do que quando você falaria, mas tem umas que dão um trabalho, né? Então, na composição é isso, o ritmo às vezes se aproxima do ritmo natural da fala, e às vezes ele se distancia. Quando a gente vai cantar, tem aquelas coisas muito longas, aquelas notas muito longas, é sinal que tem um mega afastamento da voz falada, tá bom? Seguimos. Ritmo, então, a gente trabalha com uma expectativa, porque uma vez que eu estou ouvindo isso, o meu corpo começa a ter uma expectativa. Se depois, numa segunda sessão, acontece isso, eu percebo que tem uma mudança. Meu cérebro fala, por um bom tempo teve aquela música, depois a música mudou. É assim que se dá forma. Mas dentro de cada um desses ritmos tem uma expectativa. E esse ritmo vai alterando mais ou menos. Essas alterações que a gente vê, maiores ou menores, também compõem expressividade, está entendendo? Porque se eu ficar fazendo basicamente a mesma coisa por muito tempo, vocês vão entender como não expressão. Você vira uma coisa quase mântrica. Ela tende a anular a sua percepção quando é muito repetido, né? Então ela perde o poder de expressividade. Então a expressividade em relação ao ritmo pode passar isso. O entendimento de expressividade na Europa, volta um pouquinho aí, ele é muito baseado numa ideia de o ritmo que é normativo, o que seria, entre aspas, correto, e uma mexida nesse ritmo. Tem até hoje na nossa música também, que vem. E que eles falam, o ritmo normativo pode ser corrompido. Eles até usam em italiano o termo rubato, que quer dizer roubar. Quer dizer, na verdade, eles entendem que é um crime, né? Basicamente um crime. Então, a música às vezes está com ritmo, por exemplo. Pega Vai Azulão, que é uma canção, né, de câmara aí, que ficou bem famosa. O ritmo é pam, 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 piram, pam, pam.
Vou botar um texto. Vai azulão, azulão, companheiro, vai. Eu estou cantarolando baseado no ritmo que eu li, tá? Eu li o ritmo certinho e botei o texto. Só que quando eu vou entender, eu estou falando de de um amor distante e tudo mais, esse ritmo muito certinho não vai rolar para mim. Porque eu estou numa saudade tremenda e tudo mais. Então, em vez de fazer, eu faço vai azulão, azulão, companheiro, vai. Eu corrompi tudo. Por quê? Por conta da expressão. Esse afastamento da natureza do ritmo é entendido nessa primeira acepção aí, nesse primeiro, como expressividade. Só que a expressividade, gente, cada cultura vai ter uma. Então, há culturas ou músicas que a rítmica vai ser muito mais rigorosa que outras. Então, cada uma vai buscar uma expressividade própria, tá? Seguimos. Tinha alguns exemplos aí. Uma era uma modinha do Tom Jobim, que falava sobre essa flexibilidade. Era só um exemplo mesmo. Depois tinha um vídeo da Maria Bethânia cantando aquela música do Caetano que começou a apresentação, né? Mostrando como a Maria Bethânia, então, ela se apropria da duração e da intensidade para moldar o texto mesmo, né? Mas enfim, como a gente não tem como ver, a gente vai para o próximo. Intensidade, então, é o parâmetro 3. Lembra que a gente falou? Altura, duração e intensidade. Da mesma forma, a gente vai ter uma intensidade geral da peça ou de uma sessão. Vocês fizeram super bem hoje, né? No Courana. Como vocês têm um aspecto geral da peça, mas que daí dentro da sessão vocês começaram a fazer uns desenhos, e depois entre as sessões tinha uma sessão que era muito mais piano. Vocês imprimiram então intensidades diferentes na sessão, nas variações entre frases ou dentro de fase. Fizemos isso no trabalho aqui. E as duas perguntas que ficam então é: que papel a intensidade desempenha na performance? Se eu chego para vocês e faço uma coisa assim, ó, eu não sei como vou viver. Eu tirei quase toda essa expressividade, mas ficou tudo terrivelmente estático, fixo. Tem uma expressividade, porque quando se conecta com o contexto, é quase como se eu tivesse morrido. Então eu morri e eu falo todas as sílabas igual. Parece que eu destruí da minha própria vida. Eu tirei a prosódia, eu tirei a flexibilidade. Então, não é que é sempre flexível, é que, a depender do que a gente está a fim de fazer, a gente busca os meios necessários, tá? Que efeitos podemos obter da manipulação da intensidade? Efeito. Que efeito? Que efeito? Eu consigo criar certo interesse, eu consigo fazer uma pergunta. Que efeito? Vamos seguir? Elemento-chave da comunicação, a intensidade, e revela a natureza da comunicação. Se eu falo assim, é de uma natureza diferente do que eu falo assim. Então isso tudo tem quase uma dramaturgia própria, né, das intensidades. Existe também uma relação muito forte da intensidade com a noção de energia em música. Então muitas vezes isso é um problema, porque a gente percebe muitas vezes que a música está faltando energia, que a gente começa a gritar, tocar. Só que às vezes a gente consegue botar energia em outros elementos, tipo cantar mais rápido, por exemplo. Você canta mais rápido, você está dando mais energia na música. Mas a intensidade está muito vinculada à noção de mais intensidade, mais energia, tá? A alteração na intensidade são importantes para revelar o quê? A tonicidade das palavras e a sintaxe. Ontem à noite eu saí de São Paulo, peguei um voo muito longo para chegar até em Brasília, então eu comecei a crescer para manter o interesse da frase.
eu liguei o meu pensamento crescendo e decrescendo. Isso vai acontecer na música, assim, como na fala. E finalmente vamos para os últimos aspectos aqui que eu queria abordar hoje com você. O texto. Porque a gente não pode falar de voz sem falar de texto. E o texto, apesar de ele ter parâmetros musicais também, pode ser longo, curto, etc., né? Tempo, intensidade, ele é uma coisa à parte, né? Eu não posso falar muito de texto quando eu estou tocando piano. Não nesse sentido. Mas a gente se volta a olhar a pura expressividade do que está o texto. Então, o primeiro é, qual é o som que a gente está fazendo? Porque se eu faço p, na, la, já tem uma expressão. É como se fosse o corpo da coisa. Entende? Laranja é uma coisa. Agora você falou laranja podre. Não só vocês entenderam o que se fala, mas o P quebrou totalmente a ideia da laranja, né? A laranja vinha lá toda fluida, toda, né? De repente aquele P acabou, frustrou. Então a própria expressividade do P é interessante. E eu vou usar esse corte muitas vezes. Entendem o que eu quero dizer? Os tipos de sons, fones, né? São sons. Tem vogais, às vezes vou ficar mais tempo na vogal. Quase como se eu estivesse lembrando de alguma coisa, né? Ah, aquele tempo era tão bom, né? A gente alonga as vogais, né? Tem até uma relação com saudade, às vezes, que se constitui culturalmente. E música também, né? Ah, que coisa, sei lá, é uma coisa de saudade. A gente vai sempre fazer isso nas vogais. As consoantes têm essas características que a gente falou. Às vezes ela é líquida, às vezes ela é fluida, às vezes ela vem em cortes. Tudo isso vocês podem usar para expressar-se. Uma sílaba. A gente falou dos sons. Então, o primeiro elemento é a célula. A coisa é a, mas isso não é sílaba. A sílaba é uma nota, né? Vocês percebem que cada nota musical corresponde a uma sílaba, né? Só que uma nota, mas quantos sons? Porque eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de uma sílaba. Mas olha qual a quantidade de sons. A, um som. Tá, 2 sons. Mar ou mar, 3 sons. Mal, 3 sons. Só que não é mais, o final não é consoante, né? É uma semiconsoante. E o inglês, smart. Smart. 5 sons. Então, isso tudo é para mostrar para vocês que quando vocês se expressam através do canto, uma nota não basta. Mas entender que tem esses sons todos que estão sendo feitos por quem? Pelos corpos de vocês. Isso então é performance também. Da sílaba a gente fala, pode ser que a gente começa a entender o potencial expressivo dentro da sílaba das vogais e consoantes. Né? As durações das vogais falamos, a gente não falou das consoantes, duração de consoantes, né? E se eu falo assim, ó, eu ouvi aqui um chiado muito grande. É diferente de falar, eu ouvi um chiado. Chiado é diferente de chiado. O que eu estou entendendo? Eu estou pegando uma sonoridade e estou alongando. Eu posso alongar L também. Mas que delícia, hein? Que delícia que foi isso. Eu alonguei o L. Então a duração, a gente sempre pensa que a vogal a gente consegue alongar. Mas a gente esquece que muitas consoantes a gente pode alongar também para expressão. Tá? Frequências de vogais, a gente falou isso no nosso ensaio, né? Que vogais têm frequências. Da mais aguda a
grave. Eu não mudo de nota, mas eu mudo a frequência das vogais. Ela vai ficando grave. Eu estou trabalhando com frequência em vogais. Vocês não cantam só notas, vocês cantam notas e frequência e vogais. É como se fosse um envelope, como se fosse uma união. Os modos e pontos de articulação das consoantes, por exemplo, ó, pá, pá, mais ma. Percebam que o ponto de articulação de P, B e M, tudo igual, né? Meus lábios fazem. Só que uma é pá, outra é pá. Mas pregas vocais vibram e outra é ma. Outra coisa. Tudo isso tem um potencial expressivo, né? De ruptura, de carícia. Né? Então tem cores vogais e tem efeitos nas consoantes. E ambas podem representar coisas, sentimentos, necessidades, desejos. Seguimos? Chegando no final. Isso tudo, então, essa relação desses sons do texto, a gente chama de estilística do som, ou fonoestilística, que é a relação do som com o fenômeno ou objeto que representa. Quando a gente xinga, né, a gente usa as consoantes de uma maneira muito diferente, né? Do que quando você fala, ah, queridinho, vem aqui, né? O queridinho, o que vai ser bem mais suave quando você não está xingando. Então esse impacto é muito usado, tanto o que eu estou me referindo, mas não só como eu estou nessa jogada, como o sujeito está nessa jogada, como eu lido com essa palavra. São coisas diferentes. Uma é uma representação de um fenômeno, sussurrar. Sussurrar. O S aí, ele é a própria coisa. Né? Própria coisa. Pancada. Dois sons que dão uma pancada aí. 3, na verdade. Pancada. Tem 3. Na verdade, pancada são 3 pancadas, né? É P, K e D. Né? E tem a palavra espalhar no português ou em inglês splash. Não é exatamente a mesma coisa, mas percebam que as duas têm ou sp, que é sp, sp, tá? Então, som. Então, entendam que muitas vezes tem uma relação com o fenômeno, o que representa, mas com o sujeito. O quanto eu estou gostando dessa história, o quanto eu estou odiando, quais são os meus valores, quais são as hierarquias. Na comunicação com vocês, o que é mais importante? O mais ou o importante? O que é mais importante? O que é mais importante? Então eu vou estabelecendo hierarquias. No canto é idêntico. A gente tem que esquecer um pouco que a partitura... Um pouco não. A gente tem que tirar da ideia que a partitura ela é uma regra. Ela não é só um ponto de partida. Seguimos? Para finalizar, a gente já ia terminar ouvindo a Elis Regina cantando, mas enfim. Os exemplos musicais vocês escutam depois. 3 perguntas. Como podemos relacionar a manipulação dos parâmetros altura, duração, intensidade, timbre e da fonoestilística, que a gente acabou de falar, aos efeitos percebidos na performance vocal? Eu quero que vocês pensem que isso é intencional. Se vocês, como artistas, não tiverem a intenção, é como se a gente não tivesse a intenção de estar com as outras pessoas. Né? Que efeitos, o que esses efeitos que vocês, dessas manipulações, representam coisas, objetos, emoções, desejos. E, finalmente, como percebemos a função de cada elemento na construção, que a gente está construindo a obra, né? Ou quando a gente escuta, ou seja, quando a gente escuta as pessoas cantando, o que a gente está, quais efeitos a gente está absorvendo? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Fiz o mais sucinto possível, porque a hora está
tarde aí, está todo mundo muito tempo aqui. E que pena que a gente não pôde ouvir as maravilhosas cantoras aí, mas não tem problema. Obrigado. Bom, como você não é daqui, a gente quer que você leve um pouquinho da gente para São Paulo também. Então, um presente, uma lembrancinha. Obrigado, professor. Você vai voltar rolando para São Paulo. Hoje ele foi provar o peixe. Nosso peixe é maravilhoso, não é? Vou lá. Então, gente, olha, muito obrigado, professor, obrigado aos palestrantes de hoje. Nós continuaremos amanhã. Amanhã nós teremos recital. Aqui teremos novamente o coral IFRO se apresentando, o duo Piano e Canto, que é composto pelo professor Edilson, nosso pianista do Madrigal, e a soprano Lívia Lavorente, que estão aqui hoje.